estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Divino Espírito Santo de Deus, parai sobre nós, sobre as nossas cabeças, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui neste momento, paradas, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se alimentarem, Senhor, do Espírito, para serem pessoas mais próximas de Ti. Mandai, Senhor, os Teus benefícios, a Tua honra, a Tua paz, a Tua graça, a Tua luz a cada um de nós e abençoai, Senhor, a casa de cada uma dessas pessoas, bem como cada setor da vida delas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Hoje nós estamos no 6º dia do propósito de Daniel, que é um propósito maravilhoso de estreitamento das nossas relações para com Deus. Lembrem, gente, que quem não estiver fazendo jejum não tem problema. Eu, outras pessoas que estão aqui no propósito, estamos fazendo jejum por vocês também. Para quem não pode, tem pessoas que não podem. Lembrando também ainda que o jejum não é só de comidas, mas de palavras, de vícios, de coisas que você quer mudar no teu caráter, na tua personalidade. Seja o que for, cada um sabe aquilo que tem que transformar na sua vida. Então faça esse jejum. E hoje a nossa palavra da noite arrebatadora é Daniel capítulo 10, versículo 19, que diz o seguinte: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Isso aqui me lembra muito bem uma passagem ainda no reino de Nabucodonosor, que nós estamos aqui no propósito de Daniel estudando também, né? A gente também estuda a parte bíblica e me lembrou uma parte que ele tem um sonho. Então o Daniel tem o dom de interpretar sonhos e o sonho do rei era que ele era que tinha uma árvore muito grande, imensa, cuja copa encostava aos céus, com muitas folhas verdes, frutos. E aquilo tudo era muito lindo, maravilhoso, mas de repente vinha um anjo do céu e dizia: corta as folhas, corta os galhos, deixa apenas os troncos segurados apenas em ferro e bronze. O orvalho vai tomar conta. E aí ele acorda e pede para decifrarem o sonho dele, e sempre com aquelas ameaças, né, da época. Então, não fez o que era certo, matou, degolou, jogou na fogueira, sempre aquelas coisas. E Daniel foi lá e fez novamente a interpretação também deste sonho, e explicando para ele que a árvore era ele, por cujo reino de todo, a copa de todo lugar da terra havia. Ele era um rei que tinha que ser tornado pela honra e glória do Senhor, na realidade, por conta do povo que eles tinham escravizado, que estavam ali. Daniel era um deles. Então Deus teve misericórdia daquele povo. E o rei foi se transformando numa pessoa melhor, porque estava no meio deles. É como se eles escravizaram Israel, porém, Jerusalém, perdão. Eles escravizaram Jerusalém, mas naquele momento ali, aquela mistura de povos fez com que acontecesse uma descontaminação no reinado de Nabucodonosor, inclusive dele, que passou a ser uma pessoa maior e disse que o Deus Todo-Poderoso tinha que ser honrado. Então, decifrando esse sonho, ele disse para ele, aquela árvore era ele, e que Deus estava mandando um decreto para ele. Ou ele admitia que ele era o único Deus, parava de adorar os outros deuses e de falar de si mesmo. Ele já tinha parado, né? A essa altura ele já tinha parado, ele foi se convertendo. Então, ele ainda estava com aquele, sabe, o eu, aquela coisa do... Eu esqueci a palavra agora, gente, mas é o ego, lembrei da palavra. Aquele ego, então ele foi e falou, né? Depois de algum tempo, mesmo já tendo dito para ele, Daniel disse para ele assim, ó, você se arrepende dos seus pecados e principalmente
passe a ser justo com os necessitados. Eram duas coisas que Deus queria que ele fizesse. Se arrependesse dos pecados, se purificasse e ajudasse os necessitados. E ele não fez. E simplesmente um belo dia ele encheu a boca e disse: este reinado foi todo feito por mim, porque eu sou o Rei majestoso. E nessa hora, assim como a palavra dizia, o sonho dizia, e a palavra diz aqui, ele foi mandado já para a floresta. Ele ficou ali se alimentando como um animal, vivendo como um animal, por 7 tempos. E durante esses 7 tempos, enquanto ele fazia a reflexão dele, Deus foi misericordioso com ele e aguardou ele se reavivar, entender que Deus era o único Deus. Então ele volta daquele exílio depois e volta para o reino dele, e as coisas voltam a ser como antes. Então ele tem esse período de exílio que ele vai para a floresta e ele fica completamente afastado do reinado dele. Então Deus é um Deus majestoso, Deus é um Deus poderoso. E aqui nessa palavra a gente vê: seja forte, seja forte. Por que seja forte, seja forte? Porque não é fácil o cristão segurar tudo aquilo que ele tem o hábito já pecaminoso perto dele. Hoje em dia a gente está muito acostumado a ver o pecado, a pecar e a achar que aquilo ali não é pecado. Hoje em dia as coisas se tornaram normais, o pecado é uma coisa normal. Então você tem que entender que certas coisas na vida você precisa fazer. Lembra de ontem da reforma íntima? Hoje a gente está aqui pedindo do Senhor para que Deus nos faça forte. Deus nos mostre a redenção, porque nós precisamos segurar firmes para que nós possamos nos afastar do mal, do pecado, das pessoas erradas. A gente tem que renunciar a pessoas erradas na nossa vida. Você sabia que uma pessoa plantada na sua vida, ela pode ser colocada lá pelo inimigo para acabar com o seu plano, acabar com a sua salvação que estava ali sendo caminhada. Então a gente tem que prestar muita atenção naquelas pessoas que a gente coloca para dentro da nossa vida, em todos os sentidos, gente. Não é só o familiar, não é só trabalho, não é só tudo. Nós temos que perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, o Senhor quer que eu siga por esse caminho? Senhor, eu ando com essa pessoa? Né? Eu faço esse negócio? Eu fecho esse negócio? Eu abro esse negócio? Então tudo nós temos que estar atentos ao Pai e pedir fortaleza dentro da gente. Então vamos agora orar o nosso Salmo 29, que diz o seguinte: a voz de Deus ressoa sobre as águas, Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros. Deixa eu orar então agora pela tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti nesse momento, Pai, que Tu possas adentrar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui neste momento, nessa oração, Pai, abençoando a vida delas, Pai, abençoando a alma, o Espírito, Senhor, para que Tu possas, Pai, fazer morada dentro dessas pessoas, Senhor. Elas estão aqui Te entregando, Pai, o que tem de melhor dentro delas, que é todo o ser delas. Todo este ser, Senhor, é Teu. Toma para Ti, Senhor. Liberta essas almas, ó Pai Todo-Poderoso. Liberta as famílias, Senhor, de todas as coisas ruins, Pai, de todos os vícios, Senhor, de todos os costumes errados, aqueles dos quais a gente até não percebe, Pai, mas que estão errados, que tem que ser refletidos no Senhor. Dai consciência, Senhor, dai sabedoria, Pai. Emancipai as mentes, Senhor. Dai
crescimento, Senhor, espiritual para cada uma dessas pessoas e aumentar, Senhor, a fé de cada uma delas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro nesse momento quebrada todas as amarras espirituais que possam estar impedindo a transformação na vida dessas pessoas. Que seja quebrada, Senhor, todo pensamento ruim, toda ideia errada, toda ideia contrária, Senhor, todo mau discernimento, Senhor, que caia por terra nesse momento, Senhor, que Tu possas vir com Teu auxílio, com Teus filhos, Senhor, abençoando a vida deles e os tornando, Senhor, pessoas prósperas em todos os setores da vida. Amém?